Boa noite. Nós somos do projeto Educando em Saúde com Amor, Hospital do Ursinho, e estamos aqui hoje com muita felicidade, recebendo a professora Fabiola Nejar, nossa querida amiga, defensora absoluta do aleitamento materno, assim como eu e a professora Rose, e num ambiente muito feliz, na verdade, conversando com todos, e nós ficamos muito à vontade, porque, na verdade, trabalhamos esse tema há muito tempo em conjunto. E aqui, por que estamos nós três? Primeiro, a professora Fabíola vai fazer uma apresentação sobre aleitamento materno. Na sequência, nós, representando três profissões da área de saúde, a medicina, a enfermagem e a nutrição, vamos conversar e fazer interlocução com as pessoas que nos assistem. Bem-vinda, professora Fabíola, um abraço, professora Rose, que é do nosso projeto, de novo. Se quiser, Rose quer falar alguma coisa? Bom, boa noite, né? É um prazer, assim, estar entre amigos, né? Isso que é o mais importante. Além de falar de um tema que a gente gosta tanto e trabalha, né? A gente tem batalhado durante todos esses anos, mas principalmente por estar entre amigas, né? Fica tudo mais fácil, né? Uma reunião, não uma reunião científica, mas uma reunião de, vamos dizer assim, de bandeiras, né? A gente leva essa bandeira já faz alguns anos e estamos sempre juntas, embora distantes, né? Nesse momento agora dessa pandemia, mas continuamos com os mesmos ideais. Isso que é importante, né? A pandemia não nos tirou ainda dessa caminhada ainda, né? E se Deus quiser continuaremos. Então é um prazer estar junto com a Estela e com a Fabíola de novo, né? Muita saudade de vocês. Mas por enquanto a gente vai se contentando um pouquinho pela tela, né? Obrigada. Obrigada, professora Rose. Acho que a professora Fabiola poderia iniciar a sua fala, né? Isso. Para depois nós voltarmos para debater um pouquinho sobre o aleitamento materno. Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, né, para todos que estão aqui. Eu vou compartilhar já a minha tela. Eu pensei em... Deixa eu ver se é aqui. Veja se eu vou conseguir. Peraí. Eu tenho que achar ela aqui na minha janela, aqui. Veja se vocês conseguem ver, né? Eu vou começar porque eu já pensei essa fala, né, do projeto Educando com Amor do Hospital do Ursinho, e eu trago esse tema, né, da influência da alimentação, e, na verdade, o foco é o aleitamento materno nesse início da vida, né, e do desenvolvimento saudável. E aí eu quero brevemente me apresentar, né, eu sou jordanense, eu nasci em 1972, me graduei pela PUC de Campinas, e daí eu fiquei na Unicamp, sou docente aqui na universidade desde 1999, mas lá em 2011 eu me tornei membro da Rede IPFA, e aí a gente levanta essa bandeira do aleitamento materno, mas mais do que isso, né, eu tenho um prazer gigante, meu coração está pulsando forte desde o convite da professora Estela, e eu quero imensamente agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês duas. Eu, de fato, vendo vocês na tela, a Rose já fazia mais tempo que eu não via. A professora Estela, eu vi na distribuição das disciplinas optativas, mas a professora Rose faz um tempo que eu não via, só pelo WhatsApp, às vezes a gente troca algumas mensagens, e eu me sinto mais do que entre amigas, assim. De fato, o professor Estela sempre brinca que Rose é a irmã dela, mas eu já estou querendo me candidatar nessa irmandade que me faz o coração mais feliz, né? Então, estou muito feliz mesmo, quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco dessa minha experiência como nutricionista na questão do aleitamento materno, especificamente desse início da vida.
E aí eu não posso deixar de falar, né, que aqui estão os meus queridos professores, e em especial nesse dia de hoje, né, o meu mestrado e doutorado eu fiz ao lado das professoras da Ana Segal, né, e da professora Marina Reia, mas eu tive como professores, né, o Calucho e a Keiko Teruya. E essa aula, especificamente, eu trago e quero homenagear a professora Keiko Teruya, e eu estava pensando, são 20 anos do meu mestrado, 20 anos desse contato próximo com esses professores maravilhosos, mas essa aula, em especial, foi uma aula doada para mim, né? A professora Keiko que me passou essa aula, então eu queria fazer esse agradecimento especial para a professora Keiko. E aí, junto com as boas-vindas que eu quero dar a todos vocês, eu quero fazer essa pergunta, né? Para nós aqui, a gente faz essas boas-vindas, e Ayrton falou para mim agora, nessa sexta-feira, né, de friozinho, é bom estar aqui entre vocês, então eu também quero, com esse coração pulsante aqui que eu estou nele, acalorar o coração de cada um de vocês e dar boas-vindas para todos vocês nesse bate-papo, mas eu queria também falar como a gente dá boas-vindas para esse novo ser, para esse bebê lindo que chega nesse mundo. E aí, conversando, e nesses anos todos de contato com esses professores, especificamente a professora Keiko Teruya, ela traz um dado que eu acho importante a gente parar para pensar, né? A gente pode dar boas-vindas para esse bebê com choro ou com sorriso. E aí a gente usa essa referência de Reich, dizendo que a civilização só começará, né, no dia em que o bem-estar dos bebês recém-nascidos prevalecer sobre qualquer outra consideração. Na verdade, no meu mestrado, eu trabalhei com alimentação da criança, né, aleitamento materno e alimentação da criança, mas foi no meu doutorado que eu senti de perto, assim, né, esse momento ímpar que é o nascimento de um ser humano, né, assim, então, eu coletei mais de 900 dados de mães e bebês no momento do parto, e eu me lembro com precisão, assim, como se fosse ontem, que era muito comum nessa hora, nessa chegada, ter outras situações que prevaleciam sobre as questões do bebê, né? O meu doutorado, eu trabalhei com tempo de clampeamento do cordão umbilical e anemia ferropriva, e eu precisava, e era protocolo do hospital, que a gente esperasse pelo menos 60 segundos, né, 1 minuto, aquele cordão pulsando, para que aquele bebê recebesse uma quantidade suficiente de ferro, de sangue, perdão, para ele não ter anemia. E aí, a minha média, para vocês terem uma ideia, de tempo de clampeamento foi de 18 segundos. E aí eu comecei a pensar muito nessa história de como que a gente dá essas boas-vindas, né? Então, o que a gente faz é a gente precisa aprender, a gente precisa saber cuidar. E aí eu também penso nisso, né? O sujeito que estava lá na sala de parto, seja o obstetra, ou a equipe, ou até a gente ali da coleta dos dados, da pesquisa, a gente tem algumas questões próprias, né? E aí eu também refleti muito isso com o Keiko e com todos os meus outros professores, que para a gente saber cuidar, a gente precisa passar antes por um processo de aprender, da gente ter. Eu sempre falo isso, se a gente pede água e eu tenho água, eu consigo oferecer água. Se a gente precisa de acolhimento, a gente faz o acolhimento na medida que a gente se sente acolhido. E aí, eu queria, hoje que a gente está aqui pensando as profissões, né, a enfermagem, a medicina e a nutrição, eu queria lembrar disso. É difícil a gente cuidar quando a gente não está cuidado. E nas equipes com que eu trabalhei na coleta dos meus dados do doutorado, acontecia isso, né? A gente tem na equipe gente que precisa sair de um plantão para o outro, para um outro trabalho, porque é assim que se fecha o orçamento familiar, né? Algumas outras pessoas tinham outras questões próprias
E aí, como dar essa atenção e como esperar? E eu me lembro que esses 60 segundos era uma eternidade diante dessa loucura que se faz dentro de um ambiente hospitalar. E não que a gente não precise de alta tecnologia, eu acho que isso, de maneira alguma, não é essa discussão que eu queria, e quero bater esse papo hoje com vocês, a gente vai precisar, mas a gente precisa muito aliar a essa alta tecnologia aquilo que é a real necessidade do recém-nascido. E eu não tenho dúvida, né, e vocês provavelmente também não tenham essa dúvida, que o melhor jeito da gente atender as demandas de um bebê é isso aqui, é contato pele a pele, é esse olho aqui, nesse olho desse bebê, essa chegada que seja calorosa, né, com esse coração dessa mãe pulsando aqui, e esse bebê percebendo tudo isso, esse cheiro da mãe, essa voz da mãe, que a gente vai conseguir dar boas-vindas. E essa boa-vinda, então, pode ser traduzida como aconchego, acolhimento, mas uma palavra única traduz tudo isso, que é a amamentação. E aí, pessoal, eu acho que eu trago essa figura, né, clássica aqui para falar dessas interações, né, entre mãe e bebê, a importância desse toque, desse olho no olho, dessa voz mais alta dessa mãe, desse envolvimento todo dessa mãe, né, que dedica esse tempo e que passa, né, para esse bebê uma resposta imunológica mais pronta, mais rápida, divide com ele uma flora bacteriana que permite ele ter intestino mais saudável para o resto da vida dele, passa esse cheiro, passa o calor. O bebê não deixa, né, de também transmitir a partir do olho no olho, dessa comunicação que é dada a partir do choro, da possibilidade que nesse contato, né, e nessa possibilidade desse olho no olho e dessa sensação de grande prazer, liberar ocitocina e prolactina, né, desse cheiro do bebê que é tão acolhedor para essa mãe, enfim, dele estar envolvido junto com essa mãe nesse processo da amamentação, né. E aí eu trago alguns trabalhos, e depois, lógico, que eu deixo disponível para vocês, de como é que a gente faz essa amamentação, e como é que a gente garante que essa amamentação traga bons resultados para esse binômio mãe e filho. E aí aqui é um trabalho, né, de 2006, com quase 11 mil RNs, mostrando que esse contato precoce, né, preferencialmente na primeira hora, mas isso, né, a gente fala da primeira meia hora, mas aqui eles estão falando da primeira hora, mas mesmo que isso não seja possível, que isso aconteça no primeiro dia, isso de fato reduz 16% das mortes neonatais evitáveis e 22% se isso acontece na primeira hora. Mesmo em partos cirúrgicos, como é essa foto que a gente está vendo aqui, esse contato pele a pele é possível e faz muita diferença, né? Então, bebês que recebem afeto e estimulação adequados no primeiro ano de vida têm melhor desempenho social, intelectual e mais resistência na vida, né? Essas crianças que receberam peito, né, e que recebem esse afeto e essa possibilidade da amamentação, são crianças dessa geração que a gente está precisando aí com urgência em tempos de pandemia, que são as pessoas do antifrágil, né, que trazem essa questão da resistência à vida, né, e é de fato essa resistência à vida que a gente só consegue quando a gente tem uma primeira lição de amor, que é essa relação do olho no olho, né? Então, por que amamentar é isso? É a possibilidade da gente ter uma primeira lição aqui de amor. E aí, eu não posso deixar de colocar essa foto, vocês talvez já tenham visto, ela é uma foto emblemática, assim, essa paquistanesa, eu não sei se todos conhecem a história, mas essa paquistanesa posou para o fotógrafo da Unicef, ela teve um parto gemelar, ela deu à luz a um menino e uma menina no mesmo dia, só que pela cultura do país onde ela vivia, né, e vive, ela traz essa questão do homem
ter mais importância para a sociedade. Então, por uma questão de tabus da época, essa foto é da década de 90, da década de 1990, eles entendiam que o menino era mais importante, que amamentar duas crianças diminuiria a chance de nutrição para esse menino, o que hoje a gente sabe que não é, né? Porque, de fato, a gente sabe que, na verdade, quanto mais essa amamentação acontecer, maior produção de leite a gente vai ter, não é? E aí, essa menina estava passando mal, ela sabia que a menina não ia ter muito tempo de vida, ela posou para o fotógrafo e pediu para ele publicar, porque ela entendia que ela tinha errado, e ela gostaria que nenhuma outra mãe errasse como ela errou, de ter ofertado um substituto, né, um leite, uma fórmula infantil para essa criança. É lógico que o uso dessa fórmula infantil está atrelado, e a gente vai abrir para as nossas conversas, a uma fonte de risco aqui, né, de uma infecção por conta de uma mamadeira que foi mal preparada, lógico, mas em alguns momentos a gente tem também fórmulas que trazem risco para uma desnutrição. E aí, não foi à toa que eu falei que eu sou de 1972, foi porque eu queria compartilhar com vocês esse estudo do Carlos Augusto Monteiro, num livro que chama Velhos e Novos Males da Saúde no Brasil. A gente tem ele na biblioteca aqui da Unital, e ele traz essa relação de aleitamento materno e mortalidade infantil, e a gente observa nitidamente que toda vez que a mortalidade infantil está em baixa, aleitamento materno está em alta, né? E eu nasci em 1972, e eu sempre falo que eu sou uma sobrevivente, né? Porque minha mãe, quando saiu da maternidade, saiu com uma carteirinha dizendo: olha, o seu leite é bom, mas se não der certo, utiliza esse leite. Inclusive, saiu com uma prescrição de uma fórmula infantil. E, de fato, nessa época, a mortalidade infantil estava em alta, né? Aqui a gente está trabalhando com dados até 1985, hoje, né, século XXI, a gente tem dados melhores. Eu não quis trazer essa questão hoje, mas a gente pode pensar e conversar sobre isso, mas a gente ainda não atingiu o melhor, né, o melhor indicador de aleitamento materno de forma exclusiva até 6 meses e continuada até 2 anos ou mais. E isso é uma luta, né, travada em 18 de maio, no ano que eu defendi o meu mestrado. A minha orientadora, Ana Maria Segal Correia, como membro de discussões do aleitamento materno, participou dessa Assembleia Mundial em Genebra, e ela trouxe isso, né? Nesse ano, teve essa discussão nessa Assembleia de transformar, de tirar aqueles 4 meses, né, da gente pensar o aleitamento materno exclusivo em 6 meses, porque antes era de 4 a 6 meses, e esses 2 meses faziam muita diferença para a vida desses bebês. E aí, nessa assembleia, ela veio contando que foi uma loucura, porque tirar 2 meses significava uma questão de distribuição de fórmulas infantis em menor escala. E o lobby da indústria na Assembleia Mundial não deixou de existir, e eles queriam batalhar para ficar em 4 meses de aleitamento materno exclusivo. Foi um impasse, né? Mas vencemos, a saúde venceu frente às questões do mercado financeiro, né? E hoje a gente trabalha essa questão dos 6 meses, mas a gente também ainda tem, não são todos os lugares, que a mulher tem chance de licença maternidade de 6 meses. E mais do que isso, às vezes ela até tem 6 meses de licença maternidade, mas ela precisa de apoio. Então, pensar esse apoio a essa mulher, esse manejo também é importante. Aqui é um trabalho, né, que a gente consegue observar da valorização da alimentação natural, do aleitamento materno, na Alemanha, né? Então, eles mostram que quando se usa uma mamadeira, a gente tem maior número de mortes, e quando a criança é amamentada, essa queda da mortalidade é evidente,
né? E aí, vários trabalhos, eu estou trazendo os mais antigos porque eu queria compartilhar com vocês esse momento ainda de dificuldade de se falar de aleitamento materno. A gente fala dessas mulheres quando conseguem amamentar de forma exclusiva, né, até 6 meses, a gente conseguiria salvar vidas, e isso, pensar nessa sobrevivência, né, infantil é algo importante, mas não é só sobrevida, é vida e vida qualificada, que é isso que a gente quer. Então, esse aleitamento materno, sozinho, é a intervenção de mais baixo custo, a professora Estela colocou, né, aqui, quando ela mandou esse projeto dessa live aqui, e isso é verdade, né, se a gente conseguir sozinho, ele reduz morte sem muito gasto, sem gasto nenhum, porque é o leite do peito, né, e associado a outras intervenções, como a alimentação complementar oportuna, né, e adequada no tempo e na consistência, a gente consegue, então, reduzir mais mortes ainda, né. Por que leite humano? É porque ele é a melhor fonte de nutrientes, ele é espécie específico e ele é uma substância viva, né? De uma complexidade biológica que eu vou apresentar agora nesse slide, que eu não quero gastar o nosso tempo aqui, porque eu quero conversar com todos vocês, mas a gente encontra fatores de proteção no leite humano que a gente não encontra em leite de outro mamífero, porque é específico para a nossa espécie. E agora, recentemente, a gente vê que leite materno, né, produzido por mães vacinadas, tem já o anticorpo da Covid-19. Olha que riqueza, né? Além disso, é o leite humano que faz a gente crescer. Faz a gente crescer porque a gente tem tudo o que precisa, né? Porque ele é espécie específico e porque a gente tem, na verdade, a quantidade de lactose, de carboidrato, de proteína e gordura na concentração ideal para o ser humano, né? E aí eu gosto muito, né, de pensar isso, porque leite de outro animal tem uma alta concentração de proteína, e é simples por que tanta proteína, porque a taxa de crescimento é numa velocidade muito maior, mas mais do que isso, se a gente pensar no leite de vaca, que é o mais usual das substituições que a gente faz hoje, usando fórmulas infantis, a base é o leite de vaca, né? Esse animal tem, além de muitos pelos, como esses que eu pus aqui, né? E além do casco, que tem também o cavalo, tem chifre. E a gente não precisa de tanta proteína, porque a gente não precisa dessa formação. Fora a nossa velocidade de crescimento. Então, um bebê humano, ele precisa de 180 dias para dobrar o seu peso. E isso precisa ser ponderado na hora de fazer uma substituição desse leite humano. E aí a gente cresce de forma adequada. Anterior a essas curvas da Organização Mundial da Saúde, a gente usava umas curvas do NCHS, e isso também foi importante, porque as curvas que a gente usava começou a mostrar que aquelas crianças estudadas para fazer as curvas do ano 2000 estavam mostrando que aquelas crianças já estavam ganhando peso além do necessário. E aí foi quando a Organização Mundial da Saúde pensou nesse estudo multicêntrico, incluindo o Brasil. O Brasil entrou com uma coorte espetacular, coordenada por um grupo de estudos, né, por pesquisadores de Pelotas, que é o professor César Victora, e aí a gente participa desse estudo multicêntrico e sai, em 2006, as novas curvas, né, que todos nós temos acesso para avaliar crescimento, que é um software gratuito na página da OMS, e a gente consegue calcular, né, uma mãe consegue calcular os dados antropométricos do seu filho, um profissional consegue, no consultório, utilizar essas curvas, e um pesquisador, né, um cientista consegue avaliar o crescimento de uma população a partir desse software pensado pela OMS, a partir desse estudo multicêntrico. Se vocês entrarem no site da Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver 2 antros. O antro, que pega crianças de 0 a 5 anos, e o antro plus, que vai dessas crianças de 5 anos e 1 dia até 5 anos, na verdade, porque o outro é 4 anos e 11 meses,
e alguns dias, e de 5 até 19 anos, o Antro Plus, vocês vão conseguir acesso. Esse aqui é só o Antro, eu só coloquei para a gente poder pensar, né? E aí a gente vai pensando também as outras questões, né? Então, como é que fica o prematuro, né? E aí a gente também vê uma meta-análise randomizada pensando nessas questões da importância da amamentação e o risco e diminuição, né? Do risco de enterite necrotizante. E lógico que um prematuro a gente tem algumas questões do processo da sucção, que às vezes fica prejudicado, e por isso nessa foto a gente está usando aí uma foto com um copinho, né? E uma outra coorte com muitos bebês, quase 16 mil lactentes, de 1 a 8 meses, mostram também que crianças hospitalizadas seriam muito beneficiadas se elas tivessem o aleitamento materno. Na forma exclusiva, a gente reduziria 53% das internações por diarreia, e na forma do aleitamento materno total, 31% dessas internações. Já com relação às internações por pneumonia, a gente reduziria 27%, prevenir, né, uma prevenção de 27% se a criança estiver em aleitamento materno exclusivo, e 25% dessa redução se tiver um aleitamento materno, né? Então, independente aí, nesse caso, a gente está falando de estar sendo amamentada, essa criança teria um benefício considerável, né? Além disso, o aleitamento materno exclusivo, né, e pensando aí nesses 6 meses, ele reduziria, né, ele diminuiria 8 vezes a probabilidade de câncer das crianças até antes dos seus 15 anos, né? Isso é um impacto importante também. Além, por exemplo, das questões respiratórias, então, asma e aleitamento materno, a gente reduziria durante a primeira década, né? Se a gente tivesse em aleitamento materno, e principalmente para essas crianças que têm história familiar de doenças respiratórias. As doenças crônicas não transmissíveis não ficam de fora disso, né? A gente tem inúmeras evidências científicas que mostram os benefícios da amamentação e a diminuição de doenças como asma, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Mas não para aí, né? O aleitamento materno protege o bebê, mas também protege as mulheres que amamentam, né? Então, a gente já vê estudos de diminuição do risco de diabetes, de risco de pressão alta para essas mulheres na pós-menopausa, né, e que conseguiram amamentar por mais de 1 ano, e diminuir aí o risco de câncer de mama, ovário e osteoporose. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, esse material foi divulgado, né, em novembro de 2019, no ENAM, no Encontro Nacional de Aleitamento Materno, e no ENACS, né, no Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável, e logo a gente já entrou no ano 2000 em pandemia, mas todos podem ter acesso ao guia alimentar para a criança, né, menor de 2 anos, e a gente publicou esse ano uma versão resumida, né. Além disso, a gente consegue os 12 passos de uma alimentação saudável, e eu não posso deixar de contar que, lógico, o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, amamentar até 2 anos ou mais de vida, oferecendo leite, somente leite, até 6 meses. Eu quero, então, mais uma vez, agradecer vocês, né? Eu termino essa minha fala com essa foto minha, né, entregando para vocês uma margarida do quintal da casa dos meus pais, e dizendo para vocês que eu quero compartilhar esse bate-papo hoje aqui, com esse mesmo sorriso e com essa mesma alegria da entrega de uma flor para cada um de vocês, especialmente para a Estela e para a Rose, que me deixaram muito feliz com essa possibilidade de encontrar, não só as duas, mas todos vocês, nessa noite meio friazinha aí, geladinha, para lembrar Campos do Jordão, dessa sexta-feira. Um abraço a todos e vamos conversar. Estou louca para conversar com vocês. Olha, você aqueceu meu coração, Fabíola.
É falando verdade? de tantos momentos deliciosos da minha vida, Ai, que a delícia. apresentação na sala de parto, logo após o nascimento das minhas filhas, de você ser jordanense e eu ter morado em Campos do Jordão quando eu era Isso eu não pequenininha. sabia. Eu não sabia. Eu Mas, morei em Campos do Jordão os 3 primeiros anos da minha vida, naquela fase ali daquela foto. Lógico, muitos anos antes de você, né? Em outras décadas. Né? Mas muito bom. essa coisa da conversa, do trazer o aleitamento, do trazer essa atitude natural, né? De poder estar perto dos filhos. A gente optou por ter os filhos, né? E hoje a gente opta, é muito difícil você ser obrigado a ter um filho, né? E daí você poder, então, partilhar isso. Isso é muito importante. E como profissional, saber o quanto é relevante o profissional estar formado. Você não pode ofertar a água que você não tem. Então, você precisa Exato, estar informado e bem informado para exato. que você possa partilhar essa maravilha de conhecimento com os seus pacientes, com as pessoas que te procuram, com os colegas, e abraçar essa causa, essa bandeira, né? Exato. É uma questão de manejo, né? É manejo, e eu acho que aí a gente, em equipe, faz isso super bem, né? Eu me lembro do trabalho que eu e Rose, quando a gente estava na creche da Unital, né? Nossa, que maravilha de parceria das crianças chegando para iniciar, né, essa vida e de compartilhar, e aquelas mães ainda em amamentação, e a possibilidade de oferecer para elas, né, a chance de amamentar, de manter esse aleitamento. Eu acho que isso é muito importante. Fala aí, professora É, Rose. a Fabiola, a Estela falou, e é verdade, né? O tema é tão importante para a gente, e aí, além do mais, quando a gente tem uma amiga, né, que é uma irmã falando a respeito disso. Então, a gente aconchega o coração, né? A gente fica acolhido, né? E ao mesmo tempo, como a Fabiola falou, a gente relembra muita coisa que a gente passou, né? Porque os desafios são enormes para a amamentação, né? Tem a questão do conhecimento, tanto a Fabiola quanto a Estela colocaram, então, uma coisa tão natural, né, que a humanidade deixou de exercer de forma tão simples e natural, né, e que agora parece que a gente está reensinando ou tem que reinventar uma coisa que faz parte da natureza, né? A gente fala do ambiente, do ecossistema, que é coisa mais natural, né, e mais ambiental, né, do que amamentar um filho, né? Então, me lembra muito como a gente está, né, nessas questões todas aí de ambiente, até essa semana o dia do índio, né? É tão simples, né, para uma índia amamentar o seu filho, uma coisa tão natural, né? E aí o branco precisa falar da importância da amamentação, das vantagens para a mãe, das vantagens para o bebê, mas precisamos falar mesmo, precisamos, é incansável, né? É uma questão dessa transmissão de conhecimento, é incansável. Mas quando a Fabiola falou assim, a gente trabalhou lá na creche, né? A gente batalhava isso, eu lembro que uma questão muito importante era isso, né? A gente tinha essa oportunidade de ter um local oferecido pela instituição que a gente trabalhava, para as mães poderem deixar seus filhos, e com profissionais qualificados, né? Com enfermeiro, com psicólogo, com nutricionista, né? Sempre tendo ali um relacionamento perfeito com os médicos, os pediatras das crianças, né? Então, é assim uma coisa que era primeiro mundo, né? A gente fala, dá uma saudade imensa e uma tristeza disso ter terminado, né? E de nem todas as empresas perceberem a importância disso, né? Que o quanto ganha a gente ter ali, né, um local para a mãe amamentar, né? Quanto mais produtiva essa mulher seria se ela tivesse condições de ter o filho próximo dela, para ela poder exercer isso, né? E ao mesmo tempo, só para a gente colocar mais um pinguinho aí, mais uma interrogação, né? Quando a Fabiola fala da questão do hospital, né, da importância do hospital, da equipe do hospital estar preparado para isso, eu lembro que a maior dificuldade que eu tinha era com as mães que trabalhavam no hospital,
né? As mães que trabalhavam na universidade, os próprios chefes, a gente conversava e todo mundo arrumava horário para amamentação, todo mundo comprava a nossa bandeira para retirar um funcionário do hospital universitário para amamentar, principalmente os profissionais de enfermagem, com plantão de 12 horas lá, a gente não conseguia fazer isso, né? E eu percebia que essas mulheres queriam amamentar, não é que elas não queriam, elas queriam amamentar, elas estavam muitas vezes trabalhando no berçário, no alojamento conjunto, falando para as mães amamentarem, e elas não tinham esse direito de exercer essa amamentação, né? Então, isso me entristecia, fui várias vezes no hospital universitário conversar, né, com supervisores, com administrador, e muito difícil. Então, quando a Fabiola falou assim, para a gente cuidar do outro precisa ser cuidado, eu me lembrei exatamente dessa cena, né? Técnicas e enfermeiras chorando porque queriam amamentar, mas não conseguiam sair para amamentar. Mas aí exerciam a amamentação, é claro, que fazendo ordenha, né? Deixando o leite com a gente na creche para que a gente pudesse aquecê-lo e entregar para a criança, né? Mas fazendo todo um sistema de não colocar em mamadeira, dar leite no copinho, né? Para a criança conseguir continuar amamentando. Então, realmente, é cuidar, né? É entender a importância, ter o conhecimento para entender a importância e estar qualificado para o cuidado, né? Não é porque nasceu mulher, todo mundo sabe fazer. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? A Estela, a Fabiola tiveram essa oportunidade de amamentar e sabem que é barra, não é fácil, não. Né? A Fabiola mesmo comentou várias vezes comigo que, pelo amor de Deus, eu quase deixei de amamentar o Antônio, né? Porque é muito difícil, né? Não é fácil. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? A gente saber a importância do aleitamento, saber que é fonte inigualável de alimentação e de carinho, de saúde mental para esse binômio mãe e filho, mas saber que a gente batalha muito ainda com coisas que parece que já deveriam ter ficado no passado, né? Século XX, né? A gente está no século XXI e a gente está falando da mesma coisa ainda. Tem hora que cansa um pouco, né? Cadê a evolução da humanidade? Existe muito preconceito, né? Existe muito preconceito. Eu lembrei de 2 fatos. Minha mãe era secretária de um colégio estadual em Campos do Jordão na década de 50 do século XX. E minha mãe amamentou a mim e tudo. Ela era partidária do aleitamento materno totalmente. E ela tinha uma determinada funcionária que teve o bebê, e não era habitual haver a abertura para amamentação em local de trabalho, e ela permitia que o bebê fosse, a mãe amamentasse, encontrou um cantinho, e tudo se deu bem. Século XXI, eu numa sala de aula, e uma mãezinha desesperada, eu falei, que tanto você olha no celular, menina? Ela falou, não, porque o meu marido, ele está com o bebê no pátio, e daí, quando o bebê precisar, ele vai me chamar. Eu falei, por que o bebê não está aqui com você, dentro da sala de aula? Por quê? Porque os colegas não gostam. Meu Deus do céu! Se o bebê chorar, o outro não pode conversar, o aluno não pode conversar, às vezes, também na sala de aula. Ela levanta, ela chacoalha o bebê. Poderia amamentar vendo uma aula teórica, no meu entender? Poderia. Eu permiti totalmente. Trago o bebê, fica ali, chorou, põe no peito, continua. Um estudante da área de saúde dizer que aquilo lhe importuna, é muito para a cabeça, né? Não, desculpa, linguajar muito popular. Por isso que depois vai campear o cordão umbilical só com 18 segundos mesmo, né? Não tem jeito. Não vai entender. Não vai entender por que dos 60 segundos, não vai conseguir. Essa história que a Estela colocou agora, eu fiquei assim, irada com essa colocação, com esse abaixo-assinado de criança atrapalhar. Eu fiquei pensando, falei, gente do céu, não?
se criança, se amamentar um bebê que não fala, mal faz né? Mal, né? De cada 3 horas que ele dá um chorinho pedindo o tal do alimento, está atrapalhando, dispersa a concentração. Eu fiquei pensando, falei, gente, acho que a gente precisa fazer um diagnóstico de hiperatividade, de alguma coisa assim, porque não é possível, né? Eu fiquei muito triste na época, fiquei muito, assim, chateada porque, né, fiquei pensando, é difícil, né? Como que a gente vai fazer com que pessoas que estão aqui dentro dessa sala, se tornando profissionais da área de saúde, né, levem essa importante bandeira da amamentação, se as pessoas me fizeram abaixo-assinado para retirar a criança da sala de aula porque estava atrapalhando a concentração ou atrapalhando a aula. Fiquei muito triste, né? Tive que ir à sala, tive que conversar com as pessoas, mas terrível. E ouvi também, até de colegas também, porque enfim, acompanhava estágio, supervisionava estágio, e eu liberava que o aluno levasse a criança, né? Que ficasse, como a Estela falou, com o pai próximo ali, com a avó, alguém que pudesse, na hora que precisasse, levar a criança para amamentar. Né? E eu vi muitos senões, né? Que eu estava abrindo exceção, né? Que eu estava causando problemas, porque a gente acaba... Né? Então, eu comentei na época, rotinas, né? Quem as faz? Né? Quem cria as rotinas, né? Se não nós mesmos. E rotinas burras, né? Burras. Tanto estudo, tanta formação para criar coisas lamentáveis. Enfim, né? A gente passa, essas coisas parece que passam, mas ficam, né? E tem os preconceitos, né? Tipo, vai abrir a blusa e pôr o bebê para mamar. Mas tem a piriguete socialite pseudo-famosa, não sei o quê, na internet inteira, na televisão, no cinema, com tudo de fora, incluindo o carnaval, quando tem presencial, que o cinegrafista ele faz um ângulo que enxerga, acho que até internamente, a criatura desnuda, desfilando na Marquês de Sapucaí. Então, um peito de uma mãe amamentando vai incomodar, aí a mãe bota um paninho, tudo para disfarçar a gente, né? Que coisa de louco. Preconceito do quê? Preconceito do neném mamar? Eu tive uma experiência assim. Parou a Dutra. Não tinha ar-condicionado no carro, porque não tinha ar-condicionado no carro naquela época. E meu bebê com sede, o meu bebê mais velho, né? Meu bebê com sede, Maria Luísa. E ali todo mundo passando, o caminhoneiro, o guarda da polícia rodoviária, todo mundo. Não conversei, dei mamar para Maria Luísa, ela ia morrer de sede? Claro que não. Ninguém reparou, ninguém olhou, ninguém fez cara feia. Passaram assim, direto e pronto, acabou. Então, gente, é necessário você ter cabeça boa. Eu não vou me exibir, chegar agora, né, à toa, e me desnudar a parte de cima, mas para uma causa maior, há que se fazer. Gente, sabe o que eu queria propor para vocês duas? Podemos chamar perguntas, não podemos? Lógico, claro. Lógico, estamos aqui para bater papo. Por favor. Senão fica só as 3 tricotando aqui. Olha eu caindo e voltando. Não, cadê as perguntas? A Beatriz vai trazer as perguntas. Eba! Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Beatriz, eu sou acadêmica aqui da medicina, do 6º período. Eu vou ler as perguntinhas para a gente, temos algumas aqui no chat. Então, a primeira é se o SUS distribui gratuitamente a fórmula. Na verdade, acho que a gente podia completar um pouquinho essa pergunta. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a importância do aleitamento materno, mas existem algumas situações em que ele não é possível. Então, acho que a gente podia perguntar quando a fórmula é indicada e complementar perguntando se o SUS fornece. Perfeito. Eu que respondo? Não sei. Pode responder você, a gente corre atrás. Tá bom, eu posso começar. Isso é uma questão, né? Aqui no Brasil, mulheres HIV positivo não podem amamentar, essa é uma determinação aqui do nosso país, e, portanto, sim,
o Sistema Único de Saúde concede essa fórmula para ser colocada para aquelas mulheres que não podem, né, adquirir o substituto, a fórmula, eles conseguiriam. É um problema isso porque a gente amplia, muitas vezes, ao falar das exceções, a gente corre um risco, né, de ampliar essa distribuição. E pela norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, isso é proibido. Mas é lógico, como a Beatriz bem falou, bem lembrou, há casos onde não há nenhuma possibilidade de amamentar. E aí sim existe essa chance. Ou seja, falamos da absoluta exceção. A regra é a amamentação. Perfeito, gente. Mais alguém quer complementar, professora Rose? Nós temos uma questão muito importante, eu acho que já que a Bia colocou, né? Um hospital, para ele ser considerado um hospital amigo da criança, né? Quer dizer, que promova o aleitamento materno, ele não pode ter prescrição de fórmula láctea, né? Ele tem que ter a prescrição de aleitamento materno exclusivo. Não pode ter na unidade mamadeiras, bicos e chupetas, né? Na verdade, um hospital amigo da criança tem que ter uma qualificação desde o porteiro desse hospital até o mais alto administrador, né? Todo mundo fazendo e batalhando pelo mesmo ideal que seria a promoção do aleitamento. Então, uma das coisas muito importantes que a Fabiola falou, né, e a Estela também tinha comentado, é que cabe a nós, né, incentivar esse aleitamento exclusivo na maternidade, mas como profissional da área de enfermagem, pela minha experiência, o que eu percebo é que a gente tem que trabalhar com a mãe desde a concepção, durante todo o pré-natal, né? A gente não vai conseguir fazer uma mãe amamentar tranquilamente, não ter nenhuma intercorrência, fazendo isso só no momento que ela está lá no alojamento conjunto, né? Então, a gente tem que começar assim, receber um resultado positivo, já temos que começar a falar para a mãe sobre as transformações dela, né? E que as transformações biológicas e psicológicas dela são essenciais para a manutenção da vida do filho dela, né? E por isso que ela vai produzir o leite, é por isso que vai acontecer uma série de coisas que, de certa forma, mantenham essa criança viva e saudável, né? Então, durante o pré-natal, há uma queixa muito grande das mulheres, que o pré-natal é muito ineficaz. As mulheres chegam para a gente no hospital, às vezes com 2 consultas só de pré-natal, porque, segundo elas iam lá, pesava, media a barriga e mandava embora. Elas não sabiam nem por que fazia esse procedimento. Então, para que ela ia fazer também? Né? Então, em pleno século XXI, a gente chega com mulheres com menos de 5, 6 consultas de pré-natal. Tem mulher que nunca foi ao pré-natal, né? E aí é quase, como diria o outro, uma mágica, um profissional de enfermagem, né, conseguir com que essa mulher faça amamentação ali, que saia pensando em amamentar. Então, primeiro que tem que ter eu acho que para ontem, né, a gente tem que ter uma comunicação efetiva entre a atenção primária e a atenção hospitalar, né? Ter continuidade mesmo, né? Cada um na sua casinha achando que está fazendo o melhor, né? A gente tem que trabalhar junto para que isso se efetive. E isso começa no pré-natal. Não dá para a gente correr atrás só no momento do alojamento conjunto. Um outro fator muito crítico que percebo como enfermeira é a questão da prematuridade, o prematuro, né? É muito difícil para uma mãe que está com o filho lá entre a vida e a morte, emocionalmente se equilibrar para amamentar. E a gente ainda não tem nem estrutura física adequada para essa mãe ficar 24 horas ou o tempo que lhe for possível ao lado do filho dela, né? Então, isso são coisas que nós precisamos avançar muito ainda, tá? Então, assim, a fórmula láctea é uma das coisas, assim, que foi fácil o Sistema Único de Saúde, né, fornecer, não é tão difícil. Agora, toda essa estrutura de promoção do aleitamento
está ficando mais difícil de a gente conseguir do que a fórmula láctea. Né? Por que será? Porque o que tem por trás disso? Né? Dá Por que trabalho. será? Dá Por que será? trabalho. Quais são os interesses econômicos também, né? Que tem por trás de tudo isso? Né? Quanto que se ganha para comprar a fórmula láctea e quanto que não se ganha com uma mãe que produz o seu próprio leite? Então, acho que são questionamentos importantes para nós. Tá? Dá trabalho fazer um pré-natal mais intensificado. E eu propus lá atrás um pré-natal com vários profissionais, onde nós teríamos o profissional enfermeiro, profissional nutricionista, profissional pediatra no pré-natal, profissional cirurgião dentista no pré-natal. Daí falaram, enlouqueceu de vez essa mulher. Não, a doença periodontal mal controlada é uma das grandes causas de parto prematuro com sucessos ruins. Então, é um pré-natal de várias profissões, e isso continua no plano do sonho. Vamos ver se alguém compra essa ideia. Beleza, Beatriz? Seu som está picando. Beleza. Eu gosto muito de que trouxeram, que é a educação em saúde, que é assim, o objetivo do nosso projeto, a ponta do paciente. Ai, Jesus Cristo. Aqui tá chovendo, é isso, gente. Mas vocês estão me ouvindo mais ou menos? Agora voltou, agora melhorou. Adorei Jesus Cristo. Pede a ajuda de São Jorge, hoje é dia dele. Opa! Hoje é dia de São Jorge, não sabia. Gente, será que melhorou um pouco? Melhorou. Ai, gente. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Nossa, Deus. Ai, esse caos. Poxa, gente, desculpa aí. Acho que vai dar certo. Vai. A sua pergunta, por favor. Ai. Não apareceu ainda, né? Intolerância à lactose. É isso? Alô, transmissão. Apareceu. Como funciona a Tá um pouco amamentação travado aqui. dos bebês que apresentam intolerância à lactose. Tem duas vertentes, né? Nessa conversa de intolerância de leite, tem as alergias à proteína, que é uma coisa, tá? Que daí o bebê tem toda uma programação de alimentação diferenciada, etc., porque ele é alérgico à proteína. Né? E tem as pessoas que não fazem a digestão adequada da lactose. Euzinha, por exemplo, não faço a digestão adequada da lactose. Mas para mim não é problema, porque me resolvo muito bem, obrigada, e sou adulta. Mas, assim, são adequações que a gente vai fazer a cada bebê, e são as exceções, né? Quer comentar, Fabíola, do ponto de vista da nutrição? Eu quero sim, porque esse comecinho aí do que eu apresentei em alguns slides, falando desse comecinho da vida, ele é fundamental, vamos focar agora na intolerância à lactose, para pensar essa flora intestinal do bebê, né? Para ele ter uma flora saudável o suficiente para a produção da lactase, para favorecer a digestão da lactose, né, e a quebra dessa lactose em lactose e glicose, e aí poder digerir esse leite que contém lactose. A grande questão é essa, né, o contato pele a pele no pós-parto imediato, a dificuldade da apojadura, o estabelecimento do aleitamento materno ali naquele comecinho mais conturbado, e uma introdução inoportuna leite de um animal que tem muita concentração de lactose, como também teria o leite humano, mas sem a chance de ter substâncias capazes de facilitar essa ação enzimática, a ação da lactase no momento da digestão. E aí a gente acaba tendo esse quadro importante de uma intolerância à lactose. Mas eu lembro muito
de uma professora minha, a Erli Catarina de Moura, que defendeu o mestrado dela na engenharia de alimentos da Unicamp, e ela fala sobre isso. A intolerância à lactose, ela é reversível. Ela é reversível por quê? Porque se eu tiver uma flora, é lógico que em alguns casos não será, mas se eu tiver a chance de recuperar essa flora intestinal e de, aos poucos, introduzindo lactose, porque a lactase é produzida pela presença da lactose. Então, eu estabeleço uma flora intestinal boa, e aí eu vou introduzindo lenta e gradativamente lactose para a produção da lactase. Isso é possível, mas com bebês muito pequenos, o que às vezes acontece é que lá na maternidade, e aí eu tenho um sonho também, já que a gente estava falando de sonhos, é transformar algum hospital aqui em Taubaté, e meu sonho seria o hospital universitário e o hospital amigo da criança. Puxa, eu mesma já fui lá, já falei algumas vezes, né, no comecinho do curso de nutrição, mas a iniciativa Hospital Amigo da Criança, ela é necessária. Então, por quê? Porque ela pensa esse início da vida e minimiza os riscos de intolerância, né? E aí a proteína é um outro capítulo, porque vai depender de outras situações, mas também pode desencadear nesse início da vida. Quando o início da vida é conturbado, então o bebê nasce, ele não tem contato pele a pele, ele não recebe o colostro, ele entra em hipoglicemia e ele recebe uma fórmula na maternidade, isso pode disparar problemas importantes. E não é só intolerância, né? Outras tantas situações podem acontecer nesse momento. Não sei se eu falei demais, se eu respondi. Não falou demais. Eu te provoquei porque eu sabia que você ia falar, e para eu completar com uma pitadinha de pimenta. Então, a melhor prevenção é sempre o aleitamento materno oportuno, onde a mãe tem aquele contato inicial com a criança. Não teria problema com lactose. E não ter esse hospital tipo 1 que eu conheço aqui na cidade, infelizmente, que teve pai de paciente meu que brigou no berçário, porque queriam dar fórmula. Ou é uma coisa assim absurda, sai com prescrição de fórmula 99,9% das crianças. E não é incomum pacientes minhas que às vezes se socorrem numa emergência com outros médicos de brigarem para dizer, não, eu vou amamentar meu filho sim, eu quero amamentar meu filho sim, não tem que dar fórmula não, o que ele está sentindo é outra coisa, não é fome não é assim que funciona. Muitas vezes, tem muito profissional mandando da fórmula ao primeiro sussurro, não lembra que a criança não sabe falar, então ela chora para se comunicar. Né? Exatamente, é isso. Então, bora lá sonhar juntos e implantar, né, o Hospital Amigo da Criança em Taubaté. Tá mais do que na hora. Topa aí, professora Rose? Tô dentro, né, Rose? A Rose também tá, porque não tem jeito. Mas, na verdade, eu sempre falava que era uma vergonha o hospital universitário não ser um hospital amigo da criança. Com uma universidade cheia de cursos da área de saúde, qualquer hospitaleco lá no Fundó do Juda conseguiu já esse selo de amigo da criança. Enquanto que o hospital universitário parece que quer ser inimigo mesmo da infância, porque não é possível, né? Então, não é revolta, não, mas assim, a Fabiola falou, é verdade. A gente, várias vezes eu fui lá também, conversei, expliquei, falei, e por A mais B, parece que, assim, a gente se sente até meio fora da casinha, né? Parece que a gente não... Né? É louca, é alguma coisa assim. Então, até agora, quando a Estela falou de profissionais, né, que acabam prescrevendo, eu me lembrei um outro fato, que acho que a Fabiola já estava na creche já. Nós tínhamos uma criança na creche da universidade, obeso. Ele não conseguia nem sentar direito, de tanto... um bebê farinháceo, vamos dizer assim, né? E eu lembro que eu fui falar com a mãe e tudo, e ela falou para mim, enfermeira, quem prescreveu foi o pediatra dele, né? E olha, gente... Eu falei para ela, não é possível. Ela falou, ela tirou a prescrição, mostrou para mim a receita, né, de tudo que tinha lá. Eu liguei para esse colega e ele falou para mim, ele falou, olha, essa mãe é muito chata, eu não aguento mais explicar para ela. Então, se você quiser ganhar, assim, um prêmio, né,
do Nobel, né, da comunicação. Se você quiser ser uma Madre Teresa de Calcutá e tiver tempo para isso, boa sorte. Né? Mas eu não aguento essa criatura e eu prescrevi mesmo. Prescrevi fórmula, prescrevi sustagem, prescrevi tudo que é coisa que tinha direito. E aí eu falei para ele, mas é complicado, porque nem que eu quisesse ganhar o Nobel da comunicação, entendeu? Depois que um colega profissional médico prescreve, né, e dá uma receita na mão da mãe, aquilo para ela quase que virou os 10 mandamentos, né? Então eu não consigo persuadi-la mais da questão da amamentação. Então quando a Estela falou, agora me bateu na tecla na hora, entendeu? Eu não consegui reverter isso. E a mãe, na época, até falou para mim, olha, se não deixar fazer isso aqui na creche, eu vou tirar daqui, vou levar para outro lugar que deixe, porque o meu filho não pode morrer de fome. Então, assim, muito complicado, né? Muito complicado e, assim, difícil, né? Difícil falar para um colega. Realmente, a consulta de aleitamento, a Estela sabe isso, porque ela faz. A Fabíola também. A Fabíola passou no banco de leite, sabe disso. A gente precisa de, no mínimo, 60 minutos, né, para fazer. E, assim, dependendo muito da mãe, da família ali. Tem mães que são mais tranquilas, o pai também, e tem casais que têm mais dificuldade. Então, não é uma consulta de 15 minutinhos que vai dar conta disso, não. Né? A gente precisa de uma consulta de, no mínimo, 60 minutos. E, realmente, é educar. Né? Educar não é fácil, né? Falar que nem uma louca e querer que o outro grave e saia dali e execute, não é educar, né? Então, isso é lavagem cerebral, isso eu também não sei fazer, não. E não adianta, porque realmente, se não entender a importância, não vai comprar isso e não vai fazer, né? Então, realmente, quando a Beatriz fala da educação e saúde, esse é um ponto crucial. A amamentação é educação, não tem jeito. E ser educador, infelizmente, não são todos nós que temos essa condição de educar, né? Às vezes nós somos profissionais muito bons, mas não somos bons educadores, né? Então, mas é possível se tornar, é só qualificar para isso, né? Então, eu acho que a gente tem essa importância. E é claro que o hospital escola é para ontem, né? Isso daí é inadmissível. Eu tenho uma raiva, tenho vontade de jogar lá pelaquela janela quando eu encontro chuquinhas, né? De repente, em algum berço lá. Eu tenho vontade de sair triturando todas elas. A louca da mamadeira. A serial killer da mamadeira, chuquinha, entendeu? O povo pode me internar. É por aí. Ai, Jesus, viu? E aí, Bia, tem mais perguntas? Tem mais pergunta. Pode colocar. Existe leite fraco. Não existe leite fraco. Não existe. O nosso leite humano não tem a mesma cor do leite da vaca, porque a gente é outra espécie. Então, se você pegar o leite da teta da vaca, é um negócio gordo, né? Leitoso, como diz a história. O leite humano ele é mais fluido, mais delicado, é outra espécie. Não existe. O leite humano é igual. O que existe é quantidade de produção, porque é bem estimulado, produz bastante. É mal estimulado, produz menos. E não tem complexo o tamanho do peito. Vi muita mulher com peitinho pequenininho, amamentando cada lutador de sumô, no bom sentido, fortinho, belezinha. Tamanho não é documento. Mulher, né? Tamanho daí, não é documento. Não é documento de forma alguma, de forma alguma. Não existe leite fraco. Não aguentei e falei primeiro. Não, tá ótimo, é isso mesmo, não tem. Sempre tinha essa questão, né? E eu sempre falava muito com a mãe, explicava, porque a Estela acabou de explicar a diferença do leite materno e o leite da vaca, né? Mas eu falava para a mãe, como que a senhora pode acreditar nisso? Não existe criatura mais forte que mulher. Não é verdade? A gente aguenta ser tudo na vida, trabalhar fora, casar, tomar conta de marido, de filho. Cadê o leite fraco? Se a senhora é uma fortaleza, como que o leite pode ser fraco? Não existe isso, né? Uma árvore, se é forte, não deixa de dar sementes e frutos bons.
Aí é mesmo, enfermeira, acho que eu vou tentar. Então eu falava, vai em frente, vai aumentar a autoestima, né? Fabíola sabe disso. A mulher vem com uma baixa estima, né? A gente tem que deixar ela poderosa, bonita, né? Falar para ela que ela fica mais linda ainda quando está amamentando, né? E é verdade, não é só pressão psicológica. Não é só blá, blá, blá. Falar para ela, então exerça essa beleza que você vai ver. E que leite fraco, imagine. Eu nunca vi uma vaca em dúvida se o leite dela é bom para o bezerro. Já viu? Ele questionando, deixando o bezerro de lado? Jamais. Por que que mamãe sai com essa? Mas a vizinha falou que ele chora porque tem fome. Aí é o que a Estela falou. A criança chora porque... Eu não sei por que se incomoda tanto a criança chorar, né? Ela não tem outra coisa para fazer, né? Ela vai chorar. É a única forma de se comunicar, né? E tem vários tipos de choro também, né? A gente tem que começar... A mãe vai começando a identificar qual é o choro, né? Sim. Às vezes é só manha. Às vezes você só quer ficar olhando para os olhos tão bonitos que a mãe tem, sentir aquele colo gostoso e quentinho, né? Não tem fome. Às vezes é aconchego só que está faltando, né? Até a gente, depois de velha, a gente de vez em quando quer o colo da mamãe, né? Opa! E o da Lourdex é um pedaço meu, hein? O colo da Lourdex é meu também. Tem um colo grande. Fabíola, o que você acha? Tem leite fraco? Não, é isso que eu ia falar. Não tem. O que tem é essa questão do manejo, né? E a Rose falou exatamente essa questão da autoestima, né? O que é muito comum é que nesse momento aí do pós-parto imediato, às vezes a mulher está muito confusa. Eu tenho essa clareza e vivi um tanto isso. A gente vira uma esponja, parece que a gente consegue permear e absorver diversas situações, e aí o que precisa é esse manejo, essa equipe, essa família apoiando, né, e garantindo que a gente dá conta. E é isso que talvez falte, né, entre a nossa sociedade, né, divulgar e deixar mais claro essas questões, e que esbarram também nesse referencial desse peito, né, que aqui no nosso país ainda é tratado como um objeto sexual e não um objeto do aleitamento materno, assim, né? Então, essa confusão também precisa ser discutida e abordada, porque não é só uma questão de forma ou de tipo de mama, né? Mas esbarra nessa questão da função que ela exerce. E aí eu me lembrei agora, né, de uma mãe que eu atendi há muitos anos lá em Campinas, quando eu tinha terminado a minha graduação, já na Unicamp, que era uma mãe que era profissional do sexo e ela tinha uma dificuldade ímpar de amamentar a bebê. E eu fui o primeiro caso que eu peguei de uma desnutrição importante, de um marasmo, por conta disso, porque ela não conseguia entender como é que ela ia alimentar a própria filha, sendo que a mama dela era usada com outra função. E eu acho que isso também é algo que a gente precisa conversar e colocar, né, esses pingos nos is para a gente entender qual é o papel dessa mulher que amamenta e o quanto ela precisa ser valorizada, respeitada, né, e quanto essa estima precisa vir à tona para, como a Rose falou, para ela entender que ela é de fato uma fortaleza e que ela é a única pessoa que pode, e não tem outra pessoa no mundo e nenhuma outra coisa no mundo que pode cuidar melhor do seu filho que ela, né? Então isso é bem legal. Ai, perfeito, gente. Você quer falar mais alguma coisa, professora? Fica à vontade. Eu queria falar se tem mais pergunta. Tem mais uma perguntinha, gente, já encerrando. Então, a nossa última pergunta da noite é: medicamentos, tabaco, bebida alcoólica, o que fazer? A nossa primeira pergunta foi justamente os casos que a amamentação é contraindicada. Então, e nessas situações? Como que isso fica? Depende do medicamento, né? Você tem que olhar caso a caso. Então, existe, às vezes, um preconceito muito grande, por exemplo, de antibiótico terapia. E tem muitos antibióticos que você não precisa contraindicar a amamentação, né?
tabaco não serve para nada, no meu entender, né? A gente, obviamente, vai pedir para que a mãe não use o tabaco. E bebida alcoólica, eu começo pela lenda da cerveja preta. Gente, nada a ver, tá? Porque para aumentar o leite, você precisa estar tranquila, você precisa ter uma hidratação corporal legal, mas não precisa ser com cerveja, pode ser com água, com chá. A gente tem aquela necessidade de se hidratar mais, porque está produzindo leite, então você precisa de hidratação, tá? A lenda da cerveja preta não é verdade, tá? E, obviamente, essa mãe não vai tomar todas, ela vai, né? É uma coisa que não é para fazer. Espera-se, né? Porque se Espera. ela já tiver depressão pós-parto e ainda resolver tomar, ainda estamos perdidos mesmo. O negócio fica complicado, né? Mas eu acho que talvez eu não sei, Estela, mas essa pergunta tem sido bem recorrente. Eu acho que nesse último ano que eu estava trabalhando, porque existem muitas mulheres fazendo tratamento de depressão, né? E tomando medicamentos. Alguns deles até de tarja preta, controlados mesmo, e essa era uma dúvida bem recorrente, né? Mulheres, no caso, eu estou fazendo tratamento, meninas jovens, né? Porque a gente vê cada vez mais cedo os adolescentes tomando medicação para depressão, né? Existe uma medicalização importante com a questão da depressão. E aí era uma dúvida bem recorrente, né? Eu estou tomando essa medicação, o médico disse que eu não posso ficar sem. Né? Enquanto eu tomar esse medicamento, eu tenho condições de amamentar? Era um questionamento bem frequente, sabe? Eu não sei, eu até estava olhando aqui agora, tem, né? O Ministério da Saúde tem uma publicação sobre o uso de drogas e a amamentação. Eu acho que essa é uma forma. Mas eu me lembro, assim, de alguns trabalhos que eu já fiz junto com o Ministério da Saúde e a própria Organização Pan-Americana de Saúde, que em algumas situações a gente conversa com a mãe e espaça o uso de drogas, porque tem as drogas ilícitas também. E aí, às vezes, conversando com a mãe, né, a gente conversa isso e espaça do uso da droga com o tempo da amamentação. Com o horário da amamentação. É uma conversa que precisa ser aberta, e aí eu também, a Rose falou uma coisa bem legal aí, que eu acho que é fundamental, nossa, aqui, do profissional da saúde, que é a escuta, né? A gente precisa ampliar mais a escuta e deixar esse canal mais aberto. Eu acho que a amamentação ela possibilita isso, mas uma escuta despida de todos os preconceitos, né? Eu falei dessa minha cliente, que foi uma querida, que até hoje eu aprendi muito com ela, e até hoje eu aprendo, que eu só fui descobrir que ela estava com essa questão porque ela estava com um transtorno obsessivo-compulsivo, que era lavar as mãos. E aí, durante a consulta, tinha uma pia, ela lavava as mãos, mas ela não conseguia falar comigo. Lógico que não. Você imagina, no primeiro dia de uma consulta, você encontra uma pessoa quase sempre enjalecada, e aí você fala, como que eu vou abrir com essa pessoa? E eu vendo ela lavar a mão, e aí até que eu fui chegando próxima dela e conversando, e abrir este canal, né? Porque falar de drogas lícitas é mais fácil, falar de tabaco é mais fácil, e falar de bebida alcoólica ainda é mais fácil do que falar das drogas ilícitas. Mas é preciso dizer, é preciso falar, e tem uma coisa mágica no aleitamento materno, eu não estou querendo aqui ser cor-de-rosa, mas assim, a ocitocina dá uma sensação muito boa, né? De uma sensação muito prazerosa, e aí a gente consegue, ao conversar e saber o problema que está acontecendo, né, pensar mecanismos para determinar essa amamentação de forma fluida, e aí sim ter outros prazeres, não necessariamente esses atrelados às drogas lícitas ou ilícitas. Mas, de fato, eu concordo com a Estela quando ela diz, não é bom para ninguém. Não é, mas às vezes a gente esbarra nessas condições de que há a dependência, né, desse uso. Eu me lembrei agora de um curso que eu fiz num hospital de Jundiaí, e o bebê tinha acabado de nascer,
e o bebê já estava com sinais de dependência química. E não é muito fácil, às vezes, porque a mãe vai contar, assim, que ela é dependente de crack para alguém que ela nem conhece, né? Então, eu me lembro, fiz esse curso com o Cacá, ele é um neonatologista, e ele muito empático, né? Fez uma conversa boa com essa mãe, dedicou ali tempo, né? Fez uma boa escuta, e aí a gente conseguiu fazer uma intervenção e depois ir conversando com essa mulher que, na época, estava dependente dessa droga. Eu acho que é algo para a gente conversar. A gente precisa desmistificar e trazer essas conversas que, às vezes, ainda são pouco aceitas, né, de forma mais clara, para falar sobre isso. Bom demais tirar o preconceito, né, Fabíola? Porque na hora que você acolhe com verdade, se colocando, muitas vezes você se expõe como ser humano para essa mãe, porque essa mãe está precisando de um ser humano, né? Ela não precisa de alguém tão enjalecado assim. Se for uma mulher, um homem, uma pessoa, né? E às vezes elas fazem essas falas muito, muito intensas, né? Eu já tive mãe que estava amamentando usuária de crack. Falava, doutora, não estou conseguindo mais. E a gente conversando e trazendo e falando, mas é tão importante para o seu bebê, você não está feliz com isso. É muito duro, porque a pessoa que é usuária de drogas pesadas, ela tem uma dependência física, não só psíquica, né? E isso a gente vai contar. É lógico, quando eu falo tabaco não serve para nada, crack também não serve, mas tem que entender o ser humano que é dependente daquilo, né? Exato. E que está fissurado com aquilo de um lado, e do outro lado ele está fissurado, essa mulher está fissurada por amamentar seu bebê. Aí é que a gente aprende, eu vou falar da medicina, mas serve para todas as profissões de saúde. Medicina é ciência, mas é arte. Medicina é humanidade, é acolher, é entender. Aquele que se gradua e é capaz só de soletrar a letrinha do livro, blá, 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 e não tem o componente humano, ele não é médico. Ele é um cara graduado em medicina. É diferente. Para ser médico, para ser nutricionista, para ser enfermeiro, para ser cirurgião dentista, tem que ter uma coisa diferente que se chama humanidade, de você abraçar a sua causa e entender o outro de uma maneira afetiva. Não é que você vai perder o norte do diagnóstico ou da prescrição medicamentosa de forma alguma, mas você vai entendê-lo como ser humano no seu contexto familiar, com as suas dúvidas, com os seus problemas, porque nós também temos no nosso contexto as nossas dúvidas e os nossos problemas. Não tem saída quanto a isso. Ser humano encarnado é assim de dúvida. Vários. Gente, essas eram as perguntas que a gente tinha. Eu agradeço muito em nome do projeto do Ursinho, de todas as ligas envolvidas, da CIA, a participação de vocês aqui hoje. Foi ótimo o evento. Desculpa as falhinhas de internet, acontece. E é isso, gente. Se vocês puderem fazer um encerramentinho para a gente. Olha, eu quero falar da minha felicidade mais uma vez de estar aqui entre amigas, incluindo a Bia, e entre amigos, incluindo a Ayrton, que é nosso grande amigo também, parceiro para todas as causas, e por essa boa causa do aleitamento materno. Estar com a Fabíola, estar com a Rose, o Ricardo Marstelli conosco. Ô, Ricardo, que beleza que você está aqui conosco. Chegou outro batalhador. É outro da bandeira, é outro da mesma bandeira. Professor Ricardo Marstelli, professor da área de pediatria, puericultura, de toda essa batalha tão grande. Nosso irmão de OPA, né? Ana Laura, muito obrigada pelo seu carinho, as manifestações, viu? Nós estamos muito felizes, realizadas de podermos dividir um pouco da experiência que a gente tem com vocês, tá? Essas são as minhas palavras. Obrigado, Isa, Renó, são as pessoas que eu estou vendo entrar aí, e estou fazendo o meu carinho. Os que eu não mencionei, sintam-se virtualmente abraçados por mim. Última pergunta, entrou ali, Alessandra. Oi, Alessandra. Bom vê-la também, Alessandra, Faculdade de Direito,
né? Nossa, a Vilma, que também é do direito, que está aqui conosco, Fernanda está me alertando ali, que a Vilma também é do direito, faz o Zoner, a nossa parceira, essa eu amamentei. Essa eu amamentei. E mamava, esse é o resultado do aleitamento. Meu Jesus da causa, mamava muito. Né? Luana Gomes, obrigada, querida. Né? A Vanessa Torres, são pessoas que participam do Hospital do Ursinho conosco, alunas de medicina, como a Luana, alunas de odontologia, como a Vanessa. Então, a gente está muito feliz com o nosso pessoal aqui. Eu acho que é uma noite de comemorar e de que todo mundo seja picado pela mosquinha do aleitamento materno para sempre, sempre a mim. E assim está feito. Amém. Quer falar, Fabíola, Rose? Eu quero agradecer mais uma vez, quero dizer que foi muito prazeroso estar aqui com vocês, estou super feliz, quero ver esses sonhos acontecendo, esses sonhos de um pré-natal que acontece em equipe multidisciplinar, o sonho da implantação do Hospital Amigo da Criança aqui em Taubaté. E mais uma vez, muito obrigado. Também quero abraçar todo mundo, bem apertado. Não vejo a hora da gente poder estar junto num evento tridimensional, porque esse plano aqui já vai deixando a gente meio cansado, mas sintam-se abraçados. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, vou ser redundante, né? Mas foi um prazer. Né? Sempre é um prazer quando a gente está entre amigos e falando de um tema tão importante. Né? Acredito que, como diz, né, Estela, numa noite, a Fabíola que falou numa noite meio friozinha, né? Mas é importantíssimo, né, nessa noite friozinha falar de uma coisa tão aconchegante como é esse binômio mãe e filho, né? A importância disso para nossa saúde física, mental, né? E para a essência da humanidade. Né? A gente não pode, quando a Estela colocou aí hoje, né, tão bem colocado, né, a questão da importância de, independente de qual profissional nós somos, não esqueçamos jamais que somos alguém antes de chegarmos à faculdade, né? E continuaremos sendo esse alguém. Talvez um pouco melhor, mais iluminado, com mais conhecimento, né? Mas antes de ser médicos, enfermeiros, nutricionistas, né? Somos Rose, Estela, Fabíola, Bia, Ayrton, né? Essa essência a gente não pode esquecer. Se a gente conseguir se manter na essência humana, seremos excelentes profissionais e faremos bem para os outros. Se nós esquecermos isso, infelizmente cairemos naquela turma da leva, né? Mais um. É indiferente, tanto faz. Não deixa saudade, não tem importância, né? Não vai ser significativo para ninguém. Então, acredito que hoje a gente está no meio de pessoas tão significativas justamente porque entenderam isso, né? Que a gente está aqui para ser cada vez melhor como ser humano. E isso, consequentemente, a gente vai ser melhor médico, melhor enfermeiro, melhor nutricionista, né? Se Deus quiser, essa pandemia a gente vai conseguir se livrar dela, né? E se Deus quiser, aí a gente vai batalhar para esses sonhos enlouquecidos nossos e sair, né, dando adeus às mamadeiras e chucas naquele hospital universitário. Isso. Contem comigo. Eu aposentei, mas não das batalhas. Com certeza. Só do departamento. Um beijo bem grande para todo mundo aí, gente. Bom final de semana para todos. Beijo enorme para todos. Tchau.